Olha nós aqui mais uma vez trazendo um novo conteúdo para vocês no dia de hoje. Durante esta semana, nós fizemos no nosso chat, lá no Instagram, uma enquete sobre qual seria o tema discutido por nós no vídeo de hoje. Colocamos lá as opções sobre organização ou afetividade. O que vocês acham que nós vamos trazer hoje aqui para vocês? Meu nome é Suzane Fialho, sou pedagoga e graduanda em neuropsicopedagogia. Vou trazer hoje para vocês o tema acerca da afetividade. Vocês podem estar acessando as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, assim como o nosso canal no YouTube. Compartilhem essa ideia conosco, ative o sininho das notificações para quando nós fizermos um novo vídeo, chegue de imediato até vocês. Conto com vocês para juntos espalharmos esta semente. Esta é a nossa maior ideia, que toda essa nossa intenção seja expandida para o maior número de pessoas possível. Então, como eu havia falado para vocês, hoje eu vou trazer para todos nós um debate, uma discussão acerca do tema afetividade. Algo muito propício para uma data que está bem pertinho de chegar. Não é verdade? Eu não escolhi para trabalhar com vocês a questão do Dia dos Pais. Por quê? Essas datas, primeiro, são datas estabelecidas muito principalmente pelo comércio. Sabemos bem disso, até porque Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia dos Professores, avós, são todos os 365 dias do ano. Não precisamos aguardar dentre esses 365 dias para homenagear aqueles que estão diariamente conosco, colaborando na nossa formação. Então, eu não vou me deter a esta data em específico, mas vou trazer um tema que remete muito a essa relação paternal e filial, que é a afetividade. Para isso, eu vou levar vocês a uma reflexão, muito principalmente sobre este momento no qual nós estamos vivendo, deste caos, que todo o planeta está sendo assolado. O que acontece? Diante disso tudo, nós temos sempre que encontrar uma saída, ou seja, o nosso cais, o nosso ponto de partida. É isso que eu trago para vocês nessa interação todas as sextas-feiras, que vocês tirem deste caos o cais de vocês, o ponto de início, de partida para sair desse momento. Não necessariamente sair da pandemia em si, porque sabemos que isso não está a nível de nossas mãos, mas sairmos das situações psicológicas as quais somos envoltos através desse momento que estamos passando. Então nós podemos sim, no meio do caos, fazermos cais, não é verdade? E para isto, muito especificamente para essa data que está chegando, onde nós determinamos um dia para homenagear aqueles que foram nossos pais, determinamos uma data. Mas para isso eu não queria, como eu já falei para vocês, relatar ou discutir aqui com vocês relação paternal, até porque isso é um tema muito amplo e embora eu tenha a minha opinião formada sobre isto, não cabe a mim julgar, tampouco estabelecer o padrão que eu acho adequado para essa relação, ok? Então hoje eu vou trazer para vocês a questão da afetividade, que é algo que está além, supra de qualquer outra relação, ok? Então vejamos, eu vou trazer aqui para vocês um relato que eu tenho em mim há mais de 10 anos. Esse relato, ele fez parte de um momento muito peculiar na minha vida, onde eu consegui pôr em prática com o meu filho mais velho. Eu vou trazer para vocês uma narrativa acerca de uma historinha chamada O Nó do Afeto. Quem já teve a oportunidade de compartilhar esse texto na época em que ele foi lançado,
houve praticamente uma febre de exposição, de compartilhamento deste texto. Não havia ainda o WhatsApp, nem as redes sociais tão efetivas quanto hoje, mas no famoso Orkut, Messenger, né, ele foi compartilhado. E esse texto traz a seguinte reflexão para nós acerca da afetividade. Certa feita, numa reunião de uma escola, eu vou dispor o link depois desse texto para vocês e vou fazer essa narração de acordo com a minha compreensão, tudo bem? Então, certa feita, numa reunião escolar, uma diretora chamou a atenção para um fato em específico. Essa escola estava numa comunidade muito carente, não é? Uma comunidade onde não tinha muitos recursos, mas os pais mesmo, pais, quando eu falo, eu estou englobando pai, mãe, responsáveis, estavam sempre muito atentos à educação de seus filhos. Então, ela percebeu que, dentre todas aquelas crianças que estavam ali envolta naquela comunidade escolar, havia uma criança que se destacava mais do que as outras. Não somente pelos seus hábitos, pelo seu comportamento, mas muito principalmente pela sua felicidade, pela sua forma natural e transparente de agir. E isso intrigou essa diretora. Certo momento, numa reunião, não é? Ela convidou o pai dessa criança para uma conversa informal. E o que aconteceu? Esse pai era um pai que trabalhava muito, tipo nós hoje em dia, não é verdade? Muitos de nós sequer temos a oportunidade de compartilhar com os nossos filhos de atividades cotidianas, como um almoço em família, uma atividade, não é verdade? Então, essa diretora chamou esse pai para conversar acerca disto. E ele disse que trabalhava muito, mas muito mesmo. Tinha dia que ele saía, o filho estava dormindo. E quando chegava, o filho também estava dormindo. Eles só se viam finais de semana. Então, o que esse pai fez para se fazer presente na vida do filho dele, nesses momentos em que ele estava dormindo? O pai fazia o seguinte: quando chegava, dava um beijinho na testa do filho, isso ele sabia que o pai fazia sempre. Chegava, oi filho, tô aqui, dava um beijo e boa noite. Quando ele saía, por sair muito cedo, ele chegava na ponta do lençol do filho, cobria-o e dava um nó na ponta do seu lençol. Todos os dias, religiosamente, este pai fazia isto. Ia até o filho, cobria e dava um nó na ponta do seu lençol. Quando o filho acordava, percebia que o nó estava ali e sabia: meu pai esteve aqui, meu pai esteve comigo. E nos finais de semana, eles aproveitavam como podiam, não é? Da melhor maneira possível. Ou seja, durante os 5 dias da semana, a dinâmica muito praticamente desse pai era essa. Mas quando chegava o final de semana, ele simplesmente esquecia tudo e dedicava-se à sua cria, ao seu filho. Então o nome desse texto é O Nó do Afeto. Então quando eu disse a vocês que eu pus em prática este texto em certa fase da minha vida, isso foi bem verdade, foi bem real. E era impressionante a reação do meu filho mais velho quando eu chegava e ele dizia: mamãe, você passou no meu quarto hoje porque você deixou o nó lá no meu lençol. E algumas vezes, diante da correria do dia a dia, eu me esqueci do nó do afeto. E eu me sentia tão triste durante o dia que eu dizia: nossa, ele vai acordar, ele vai procurar o nó e ele vai saber que eu não estive ali com ele. Então, gente, qual é a reflexão que fica para nós diante deste simples texto chamado O Nó do Afeto? É que não importa a quantidade desses momentos. Não importa se foi muito, se foi pouco. O que importa é a qualidade desses momentos. Esse pai, ele tinha uma vida muito corrida, mas ele conseguiu passar conceitos, valores para a vida do filho dele, demonstrando que, embora ele não pudesse estar ali fisicamente, naquele momento em que ele acordava,
mas ele se fazia presente de alguma forma na vida do seu filho. E durante os finais de semana ele curtia absurdamente a presença do seu filho. Então, o que ocorre hoje em dia? Nós estamos nos deixando levar por este tempo, ou melhor, pela falta deste tempo. Nós temos o costume, ultimamente, de ouvir que pais se tornaram professores. Eu discordo dessa afirmação. Sabe por quê? Porque pai, quando eu digo pai, eu estou englobando, são pais. Professores são professores. Os professores, eles continuam, mesmo mediante toda essa pandemia, nas aulas remotas. Foi uma classe que não parou em momento algum. Em aulas gravadas, em aulas ao vivo, no YouTube, no Meet, no Google Classroom. O professor, ele está ali. Ele não está tendo esse contato físico com a criança, mas desde o início da pandemia, o professor, ele está lá. Ele está exercendo o seu papel de professor. Quem é o professor? É aquele que repassa os saberes. Ele continua sendo professor. Mas o que está havendo que os pais têm pensado que viraram professores? Eu vou tentar levar vocês a uma reflexão. Nós temos também o costume de dizer que as coisas não são como antigamente. Lógico que não. Lógico que não vai ser, gente. Antigamente as coisas eram de uma forma. Hoje temos outra geração. Eu não posso remeter a um passado de 30 anos, uma geração que hoje está à minha frente. De forma alguma. São diversos conceitos, diversos valores que estão pondo em prática hoje que antigamente não tinha. Então, de fato, as gerações são diferentes. Sabe o que acontecia antigamente? E vocês são prova disso, muitos de vocês. Os nossos pais, eles sentavam à mesa, eles ensinavam as nossas tarefas, eles iam nos levar na escola, eles iam nos buscar na escola. Se a escola fosse distante e porventura não tivesse tempo hábil de ir e voltar, eles ficavam na escola aguardando. Essa foi a minha geração, de repente a sua geração de pais, que tinham esta outra vivência. Hoje, pleno século XXI, a era das gerações cristais, nós estamos diante de quê? De pais que, infelizmente, devido à correria do dia a dia necessária para o momento que nós estamos vivenciando, têm perdido estes momentos com seus filhos. E ao invés de darmos qualidade a esses momentos, nós estamos dando aos nossos filhos uma quantidade absurda de informação, de conceitos, para fazer com que aquele nosso tempo, ou seja, a falta do nosso tempo, seja preenchido de alguma forma. Então eu quero que vocês pensem junto comigo acerca desta afetividade. Vamos valorizar mais os momentos. A criança, ela tem uma memória fotográfica fantástica. A criança, ela registra na sua infância coisas que ela vai guardar para o resto da sua vida. Então, queridos, eu quero deixar hoje para vocês, muito principalmente para essa data que está chegando e para todas as outras, que nós possamos nos deter à qualidade do nosso tempo. E não há qualidade sem amor, sem a afetividade. A afetividade é o elo que fortalece os laços, sejam eles de que origem for. E digo a vocês, pais, mães, que vocês não devem se sentir culpados, não é? Eu, enquanto pedagoga, durante toda essa minha trajetória, o que eu mais escutei foi pais, mães questionando, mas eu não tenho tempo. Eles não querem tempo, eles querem qualidade desse tempo. Eu tenho certeza que se você, pai, pegar o seu filho e ao invés de colocá-lo para jogar videogame sozinho, sentar junto dele e dizer, vamos fazer uma partida? Isso vai ficar marcado para sempre. Melhor,
vamos descer para bater uma bolinha, já que agora está tendo algumas flexibilizações em alguns condomínios. Quem mora em casa, ótimo. Então eu deixo essa reflexão para vocês no dia de hoje. Mais afetividade, por favor. Menos tempo e mais qualidade. Para encerrarmos, hoje eu vou deixar aqui para vocês A Força do Amor, de Edivaldo Arlego, um escritor pernambucano que trata sobre as questões importantes no fortalecimento dos laços familiares. E eu vou ler aqui para vocês, não é nem o livro do Edivaldo, eu vou ler aqui para vocês a apresentação que a Priscila Alcântara fez em relação a este livro do Edivaldo Arlego, A Força do Amor. Meu pai não toca para mim, faz cálculos de matemática. Toca-me profundamente ler um livro como este. Isto acontece porque tenho um pai maravilhoso e nunca poderei agradecer-lhe por tudo o que ele representa na minha vida. Apesar de não ter vivido nenhuma das situações apresentadas neste livro, ele ensina a mim e a todos aqueles que o lerem lições importantes de amizade, perdão e gratidão. Ensina que os laços familiares são preciosos e que devemos preservá-los, apesar de quaisquer dificuldades que venhamos a enfrentar. Li uma vez, não me lembro onde, que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que a vejamos. A força do amor nos lembra destas palavras, tão fortes, tão dolorosas e tão verazes. O leitor deste livro levará daqui para frente a grande, mas maravilhosa oportunidade de dar valor àqueles que ama. Então, meus queridos, muito principalmente neste momento, onde muitos de nós perdemos entes queridos, não é verdade? Perdemos pessoas as quais nós admirávamos. Vamos fazer valer a força do amor, da afetividade. E para não deixar de contemplá-los, um feliz Dia dos Pais para todos estes que assim se fazem. Um abraço grande para todos vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Não se esqueçam, passem nas nossas redes sociais, dá um clique lá, compartilha essa ideia e vamos juntos espalhar esta semente. Eu fico por aqui e até o nosso próximo encontro. Até mais!